Na quarta-feira, o Eduardo nos ajudou a realizar o desagravo que acontece dentro das famílias. Ontem eu te ajudei esse desagravo que acontece dentro da igreja. Mas existe, Eduardo, muitas coisas que não estão diretamente ligadas com o interior do nosso domicílio e nem com o interior do templo, mas que são coisas que estão ali, caminhando paralelamente, mas que fazem parte da nossa vida. E nós vamos discutir isso hoje. Nós estamos na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu vou pegar a partir do 22 e depois a gente volta aí no 18, 19 para ir degustando isso. Romanos 8, 22. Diz assim, ó: sabemos que até agora a humanidade inteira geme com dores de parto. E não somente ela, também nós que possuímos as primícias do Espírito, e é Espírito Santo com E maiúsculo, gememos por dentro, aguardando a condição filial, o resgate do nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que acontece, Eduardo? Quando o pecado original entrou no mundo, não feriu somente a humanidade, feriu toda a criação de Deus. O haja, o logos, o faça-se de Deus foi ferido, né? Então, claro, nós que temos as primícias, nós recebemos o Espírito, nós que temos a alma, porque os minerais, os vegetais, os animais não têm alma, não existe um céu para os minerais, os vegetais, os animais. Nós temos as primícias. A obra-prima máxima de Deus é o ser humano. Mas a criação inteira, também os minerais, os vegetais, os animais, aquilo que está em volta do ser humano também está gritando em dor de parto, aguardando o resgate, né? Que Cristo volte para resgatar essa natureza que ficou decaída. É por isso que Jesus deseja implantar com a sua volta um novo céu, mas também uma nova terra. E hoje, cada dia mais, a gente vai percebendo ao nosso redor que a criação grita e geme como dores de parto. Exatamente, né, Moisés? Às vezes a gente acha que existe talvez hoje, como tudo no mundo, né? Talvez a gente vive hoje uma sociedade de polarizações, né? E o que é polarização? Então tudo direita e esquerda, tudo acima, baixo, tudo um extremo e outro. E às vezes, muitas vezes também, por nós caminharmos na igreja, a gente acha que também tudo é muito espiritual. E nós esquecemos que não, que existe uma natureza que também geme em dores de parto, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, mesmo a gente temos que rezar? Temos muito. Temos que trabalhar no mundo espiritual? Temos. Nós sabemos sim que existe o mundo espiritual. E olha o que a palavra vai dizer. Nós que recebemos as primícias do Espírito, como Moisés dizia, nós temos alma. Então sim, existe um mundo espiritual acima de nós. Mas existe um mundo terreno, na qual eu e você fazemos parte. E é preciso, então, o quê? Com que a gente cuide, com que a gente zele. Ou talvez tem um extremo e outro, e talvez vive hoje, então existe o quê? Não, eu só preciso rezar, eu só preciso cuidar do meu espiritual. Ou um outro cuidado, não, eu só preciso cuidar daquilo que é terreno. E a gente tem que achar o quê? Este equilíbrio, porque é aquilo que a palavra vai dizer, a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, essa natureza que geme. Então, ou seja, é esse necessário, este cuidado. E já dizia isso o Papa Francisco, né, na sua carta Laudato Si, que Laudato Si significa louvado seja o Senhor, é uma frase de São Francisco de Assis, né? O Papa Francisco, no seu documento Laudato Si, que também talvez nós não demos tanta ênfase, talvez não demos muita visão para aquilo, porque justamente isso, houve talvez até mesmo uma rejeição do documento do Papa Francisco, achando, não, isso é para a ecologia, isso é para a natureza. Não, o Papa Francisco, como pastor da Igreja Católica, estava chamando nós, católicos, o quê? A voltarmos o nosso olhar para esta natureza que geme em dores de parto. Visto isso, o quê? Basta nós olharmos ao nosso redor. Tantas catástrofes climáticas, enchentes, esse destemperamento das estações do ano, né? Eu me lembro que quando criança, nós tínhamos estações, nós tínhamos a primavera, tínhamos o verão, tinha o outono. Hoje não temos mais. Hoje a gente vive as estações todas no mesmo dia, né? Ou seja, enquanto num ponto do Brasil está nevando, o outro lugar está pegando fogo, queimando. Ou seja, o que é isso? E isso a gente vê o quê? Que é essa natureza gritando e gemendo em dores de parto, não é isso? E é interessante, talvez, uma grande parte das pessoas falaram muito mal e rejeitaram o Papa Francisco, porque ele foi muito
muito incisivo em abordar esses assuntos que a gente tem dificuldade de lidar. Né? E você falando dos extremos, né? Você falando dos extremos, por exemplo, Santo Antônio. Santo Antônio chegou a pregar para os peixes, e os peixes tinham vontade de ouvir Antônio, né? Como aquela mula, que depois de 3 dias sem comer, sem beber, colocou o Santíssimo Sacramento e um monte de feno em praça pública, e a mula se ajoelhou diante do Santíssimo e não do feno. Por isso que Jesus replicou a frase do profeta, que se nós não falarmos, as pedras vão falar. Então a mula, os peixes, as pedras, a humanidade, a criação quer Deus, diferente do ser humano que não quer Deus. Então, quando você fala de um carinho pelo haja, pela criação, quando a gente fala de jogar lixo no lixo, quando a gente fala de fazer aquilo que é correto, de não estacionar na vaga do idoso, de não jogar a bituca do cigarro pela janela, né? Quando a gente fala de coisas óbvias, eu vou dar um exemplo, né? Quantos retiros católicos precisa alguém pegar o microfone e dizer: gente, vocês estão entupindo o vaso, não joga lixo no lixo. Né? Pega a sua garrafinha, põe no lixo. Põe no lixo. E acaba os encontros da igreja, parece que teve uma festa de Halloween, porque tem resto de tudo para quanto é lugar. E as pessoas entram comendo dentro da igreja, e arranham o banco, e colam chicletes na cadeira. E essas coisas, não só o Papa tratou, mas é o assunto de hoje, que vai ferindo o coração de Jesus e Maria, mas a gente não quer isso, porque a gente quer espiritualizar todas as coisas, como se a gente não precisasse cuidar da humanidade, daquilo que é lógico e que não tem a ver com a alma. Porque quando o Papa fala da casa comum, né, é eu entender o quê? Que esta casa que nós habitamos, esse espaço, esse quadradinho que está eu e Moisés aqui, ou seja, existe um espaço. Então eu preciso zelar do espaço do Moisés precisa cuidar de mim. Se eu der um passo para trás, eu saio da imagem. Isso, né, de uma maneira muito simples, é para entender o que é a casa comum. Eu entender que aquilo que nós habitamos, este planeta que nós moramos, esta rua que você dirige, o local que você estaciona no seu carro, essa latinha que você joga pela janela do seu carro em trânsito, isso é a casa comum. Eu estou ferindo o direito do outro, não estou cuidando daquilo que é do outro, daquilo que é sagrado. E quando eu firo aquilo que é o outro, e nós podemos trazer aqui o evangelho de hoje, porque hoje o evangelho do bom pastor, que cuida de cada um de nós de maneira individual. Então, ou seja, uma vez que eu firo o espaço do outro, eu estou automaticamente ferindo o coração de Jesus, que sofre de amor pelo outro. E aí, Moisés, a gente tem vivido hoje uma geração onde isso, assim, nós não queremos tocar nesses assuntos que nos incomodam, mas como nos nossos dias, cada vez mais se torna necessário, o óbvio precisa ser dito. É isso. Então, ou seja, mas o que eu estou fazendo? Não, quando você está dirigindo, é um papel de chiclete que você joga pela janela do seu carro. É o cuidado, é você juntar a folha. Agora, nessa época de mais inverno, as folhas caem. E a gente pega e faz o quê? Queimada. Você junta as suas folhas, põe no lixo, não queima, você queima. São fumaças. Nós estamos falando sobre, gente, nós estamos sobre cuidado da casa. É isso. Mas é porque o calor está aumentando demais. Sim, mas nós não paramos de fazer queimadas. Né? Mas é porque agora os mares estão invadindo, as enchentes estão... Sim, mas o ser humano está cada vez mais derrubando árvores, asfaltando, ou seja, isso é o cuidado da casa, isso é a manifestação da natureza, né? Eu acho bonito, Moisés pegou do versículo 22, se a gente for pegar aqui o versículo 21, aqui o versículo 21 da Bíblia diz assim, todavia a natureza espera com esperança ela também ser libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, a natureza também está esperando com que nós a libertemos. Ou seja, é esse cuidado com aquilo que tem que ser cuidado, essa casa comum, esse bem cuidar de todas as coisas, né? Eu estava lendo aqui agora há pouco, né, o documento Laudato Si, do Papa Francisco, e diz aqui, eu achei muito bonito assim, esta irmã, né, o Papa Francisco dizendo no Laudato Si, parágrafo 2, diz assim, esta irmã, chamada de natureza, nós estamos chamando aqui a natureza, diz assim, clama contra o mal que lhe provocamos, por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo,
na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, encontra-se também a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Romanos 8, 22. Que bacana. Você está entendendo tudo isso? Deixa um comentário aqui abaixo, não é? Esse discurso parece ser estranho para você? Você nunca ouviu falar disso? Ah, muito bom a gente falar disso. Interessante que no livro do Apocalipse, quando fala da volta de Cristo, fala sobre os cavaleiros, né? Os 4 cavaleiros. E um dos cavaleiros é um cavaleiro verde. Fala que haverá muitas pestes, muitas viroses, muitas doenças. As pessoas vão morrer maciçamente sem saber do que estão morrendo. A pandemia veio mostrar isso para nós, né? Todo mundo ficou com medo de morrer, mas assim, hoje é muito comum. A gente veio conversando, né, que eu cheguei de missão doente, você também está tomando antibiótico, acabando a live, nós temos que correr porque ainda tem médico hoje, e está todo mundo buscando socorro, e nesse socorro, a maioria das vezes você chega no hospital e o médico diz, é virose, é virose. A gente sabe que quando diz que é virose, não sabe o que é, né? Então, assim, é bíblico e é escatológico, né, que antes da vinda de Cristo, guerras, rumores de guerra, queimada, aquecimento global, efeito estufa, a natureza vai ficar desgovernada, vai aparecer muito vírus, muita virose, muita doença, muita enfermidade, as pessoas vão morrer maciçamente. Tudo isso faz parte de um processo da vinda de Cristo. Como é que nós podemos evitar? Vivendo a santidade, e não só a santidade tendo comunhão diária ou rezando o rosário, mas também a santidade naquilo que nos compete, não é? E você falando do respeito do outro, eu sou muito alérgico, lá em casa também, nós somos na comunidade, a maioria muito alérgico. E lá na minha rua tem uma vizinha que todo dia de manhã ela varre todas as folhas e junta no cantinho e põe fogo e entra para dentro. Exato. E aí aquela fumaça impregna. Eu não aguento mais gastar com farmácia. Né? Isso é um cuidado. São coisas simples, né? Como, imagina que você tem uma descarga no banheiro e você tem que colocar lá, favor da descarga, favor jogar lixo no lixo. Não é óbvio que tem um lixo, uma descarga, e você precisa colocar um bilhete para dizer de descarga. Não, mas é óbvio. A gente que convive muito com o aeroporto, isso. A gente vê, como que o ser humano... Favor não jogar, né, banheiro de homem, sempre tem no bidê, favor não jogar chiclete. O que mais tem? Chiclete lá dentro. Chiclete, né? É uma coisa maluca. E aí detalhe, né, Moisés, a gente pode até... Vamos avançar nessa conversa. Por quê? Baseado nisso, de eu não cuidar daquilo que é do outro, né? De eu não zelar por aquilo que é do outro, a gente poderia chamar aqui de uma empatia, né? O que seria o contrário, que a pandemia, quando estourou a pandemia, todo mundo diz, não, a pandemia veio para nos ensinar a criar, desenvolver empatia. Não, a pandemia acabou e nós criamos uma geração, uma sociedade cada vez mais antipática, cada vez mais egoísta, hedonista, narcisista, individualista, é o meu tempo, é o meu dinheiro. Então, nesse meu direito, eu jogo lixo, eu jogo chiclete, eu colo o chiclete embaixo da cadeira, eu não quero esperar na fila, eu furo fila, eu estaciono na vaga de quem não precisa. E vamos avançar, então. Dentro disso também, nesse meu egoísmo, onde nascem as guerras, como a gente está vendo tantos hoje explodindo no mundo, Israel, Irã. Né, tantas guerras, por quê? Porque é esse não querer ceder ao outro, é esse não respeitar o direito do outro, é esse não entender que a casa que nós habitamos, ela é comum, eu não querer saber do... Então, como eu não quero saber do outro, eu faço desde um simples ato, né, porque isso é engraçado, né? Às vezes no nosso dia a dia, a gente né, nossa, porque as corrupções, a gente olha muito, sempre quando fala em corrupção, sempre a primeira coisa que vem é questões políticas. Pronto. Mas e as pequenas corrupções que nós fazemos no dia a dia? Né? Estacionar em vaga e tal. E em nome dessas corrupções, desse não querer ao outro, é onde nascem também tantas guerras que também ferem o coração de Deus. Quantos bombardeios, quantas pessoas inocentes sofrendo por guerras que já estão gerando aí mais de 2 anos, né? A guerra entre a Ucrânia e a Rússia, enfim, tantas guerras aí, né? O sentimento que a gente tem, né, é que realmente é isso aqui, que a natureza, vamos dizer, o mundo, ele está numa panela de pressão. Né, onde a qualquer momento a gente pode explodir uma terceira guerra mundial. Verdade. Em nome de uma vaidade, de um ego, de eu não querer saber lidar com aquilo que é do outro, de eu não respeitar o espaço do outro, em nome de apenas o meu direito, o meu dever, explode-se tantas guerras que também fere tanto o coração de Jesus, de Nossa Senhora. Se ele deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu, imagina com tantos inocentes que morrem em guerras, em bombardeios, tantas coisas. Mas alguém me perguntou outro dia o que eu estava achando dessa guerra sobre Israel e tal. Eu falei, disputa de poder. Mas não é o inimigo, não é inimigo, não, é disputa de poder. Essa guerra é política. Exato.
É uma guerra política. Aí a gente, então nós temos que rezar. Quantas famílias se acabaram na eleição aqui no Brasil por causa de Lula e Bolsonaro? Exato. Quantos grupos de oração faliram por causa de esquerda, de direita? Guerras não armadas, pronto. Você está entendendo? As guerras que existem no nosso dia a dia, né? Guerras por não querer. E assim, é claro que, como cristãos, claro que pautas da direita se assemelham ao que a gente acredita. Mas Jesus não veio fundar um partido político. Ele veio libertar a humanidade. Então, em nome do certo, do errado, de Deus e do diabo, a gente pega uma guerra ideológica, só que em nome da guerra ideológica a gente machuca as pessoas nas redes sociais, a gente racha a família. Exato. Cidades pequenas que a gente vai pregar, onde paróquias inteiras foram divididas por causa de candidatos a prefeito, a vereador, né? E aí a gente acha que o problema está lá em Brasília. E às vezes você fica disputando poder na sacristia da sua paróquia. Boa. Porque você não quer ser subordinado, porque você quer mandar. Nessa guerra ideológica de eu só vou quando eu estou escalado, eu só vou quando eu tenho cargo. Você está entendendo? Então, assim, aí de repente acontece uma eleição, entra uma nova coordenação. Como a nova coordenação traz uma equipe, é lógico, mas eu não concordo com a forma dela gerir, então eu saio da minha paróquia, eu mudo de grupo. Então o problema não está em Brasília, o problema está em nós estamos na mesma guerra. Exato. E sem contar que quando eu só me afasto, talvez, né, você vai me entender o que eu estou dizendo, talvez quando eu só me afastasse, seria talvez o menos pior. Embora não seja o ideal, Moisés pregou isso ontem na live, de não sair, fica, sustenta a igreja, enfim, que a nossa igreja vai ser o rosto de Jesus, enfim, foi o que Moisés pregou ontem na nossa segunda live. Mas que quando eu só me afastasse, não é isso, o problema é que além de eu sair, eu começo a boicotar, a difamar, a fazer grupinho, a jogar contra aqueles que estão. Então, em vez de eu ajudar, não. Eu até ontem eu servia. Agora, além de eu não servir apenas porque eu discordei de um pensamento, eu passo a boicotar, a sacanear, a falar mal, a difamar, a fazer um grupinho, né? E a gente fala, nossa, é o capeta. Não é o capeta, às vezes o capeta está em nós. Nós estamos sendo os capetas que está querendo destruir aquilo que está sendo feito, né? Então, guerra ideológica e disputa de poder. Exato. Aí você pergunta, e a Ucrânia, e a Rússia, Israel, o Irã. Mesma coisa acontece quando um padre é transferido e você rejeita o que está chegando e monta caravana para ir atrás do outro, para fazer abaixo-assinada para o bispo não tirar, porque é o que a gente gosta, porque não é? Então, assim, você vê que tudo norteia numa guerra de poder, porque a gente não sabe entender os nossos limites. Vamos à nossa realidade, né? Tivemos agora o concílio, né? A eleição do Papa Leão, né? Nossa, que farofa que foi na internet. Quando Francisco faleceu, gente, pareceu uma campanha política, né? Não, esse é o preferido, esse é tal, o povo estava traçando o plano ideológico de cada um. E aí eu acho que Deus é maravilhoso, né? Porque Deus assim, nenhum, né? Isso tem aquele bordão, né? Que a mídia diz, né? Quem entra elegível não sai papa, né? E realmente Deus é isso, porque isso mostra que Deus está vendo muito além do que aquilo que eu e você podemos ver. Amém. Enquanto nós estamos discutindo aqui aquilo que mais me agrada, enquanto eu estou discutindo aquilo que é favorável a mim, Deus está vendo aqui em cima. Nós vemos, claro, muito, né? A eleição do Papa Leão era alguém que não estava entre os possíveis elegíveis, era alguém que saiu desconhecido. Foi assim com Francisco, foi assim com Leão, mas a gente sempre quer aquele que mais se assemelha com a gente. Eu me lembro que, né, quando a questão do concílio, as pessoas me perguntaram, quem que você acha? O que você espera? Você não tem medo? De quem que vai vir? Eu falei, minha gente, eu não tenho medo, porque a igreja nos garante que a igreja ela é acompanhada e assessorada pelo Espírito Santo. Então, para cada tempo, Deus levanta um papa que a igreja precisa. E é assim que nós temos que acreditar. Então, ou seja, mas a gente fica discutindo aqui questões de guerras ideológicas, quem mais me agrada, quem mais me assemelha, por quê? Porque eu não quero obedecer, porque eu quero ser insubordinado, enfim. Então, tantas coisas. Ele vai sofrendo as injustiças, vai sofrendo, a gente vai causando as guerras dentro de casa, dentro de família, então separa, briga por questões políticas, por questões de futebol, enfim, tantas coisas, e tudo isso nós estamos falando que, nossa, parece que o Eduardo Moisés hoje está fora de contexto, né? Mas, nossa, você falando não é um tipo de assunto óbvio, né? Nossa, que papo estranho do Eduardo Moisés hoje. Não, gente, nós estamos falando de coisas práticas do dia a dia que nós também precisamos olhar. Isso também nós somos chamados a reparar, porque tudo isso parece ser coisa simples, mas isso está ferindo o coração de Jesus e de Nossa Senhora. E muitas injustiças. Será que você, inconsciente, não por maldade, você não é injusto no seu julgamento? Né? E às vezes a gente fica preocupado lá em Brasília sobre o que é justo, o que não é, porque a justiça é cega, porque a justiça tarda, mas não falha, porque Deus é o juiz. E a nossa justiça? No tratamento dos nossos filhos, será que é justo da forma que você está conduzindo o seu casamento?
Uma pessoa que trabalha, e aí pega o dinheiro e investe nela, e faz aquilo que ela quer, e não pensa na família. É justo isto? É justo essa ausência da sua presença dentro da sua casa? É justo a forma que está conduzindo sua vida profissional? Mesmo que no final de tudo sua família se acabe em nome dos seus projetos, isso é justo? Esse é o caminho? Então, às vezes, a gente acha que justiça é só juiz, promotor, sentença, cadeia, indenização, mas, às vezes, os nossos desígnios são injustos. Exato. E isso fere o coração de Deus. Imagina que eu trabalhei o dia inteiro e eu cheguei em casa cansado. Quando meu vizinho liga o som no alto volume, umas músicas que só ele gosta, umas músicas depreciativas, isso não é justo. Não é justo, por quê? Porque você tem um vizinho, você tem uma casa da frente, você tem uma casa do fundo. Quando você está na missa e o padre tem que interromper, outro dia o padre interrompeu a consagração para esperar passar um carro de som que estava rebaixado, bem. Não é justo, cara. Sabe que vai passar na porta da igreja? Pô, desliga o som, acaba de passar, liga de novo, né? Então são essas experiências que ofendem o nosso coração, que não deixam as coisas agradáveis, e o coração de Deus muito mais sensível que o nosso, porque é Deus humanizado. Porque quando a gente fala em injustiça, a gente pensa, né, como você falou, a gente pensa em justiça só de juiz, não. As injustiças que nós sofremos na sua casa, na sua família, né? Eu sempre costumo dizer, né? E eu gosto muito de filme, eu sempre falo isso. Eu gosto muito de filme, é algo que me distrai a cabeça. Então, quantas são as vezes eu estou fora, chego de missão, fico 6, 7, 10 dias fora, eu estou cansado, às vezes estou sem voz, estou uma bagaça. Eu sento no sofá da minha casa, fico lá meia hora para escolher um filme. Eu gosto de um filme de ação, sabe, que eu gosto. Então, filme de ação, eu gosto de assistir. E às vezes eu fico meia hora procurando um filme. Quando eu assisto, quando eu acho o filme, eu falo, vou assistir. Quando eu olho para o lado, está o Benjamin, está a Edna, está o Juan. Eu falo, não é justo com eles. É o meu direito? É o meu direito. O que tem? É a minha casa, é meu sofá, é a minha TV. É o meu direito assistir o filme que eu gosto. Mas não é justo com a minha família. Então eu tiro aquele filme, eu vou escolher um outro filme que dá para o Benjamin, que dá para a família inteira escolher. Isso também é a justiça. Quando você rouba o seu tempo, você fica no seu celular, em rede social, ao invés de dar atenção, colo para sua esposa, atenção para o seu marido, para os seus filhos. Né? Quando eu quebro, quando eu chego na casa, não cuido da igreja, né? A palavra vai dizer, o zelo por tua casa me consome. Quando a gente não zela por aquilo que é sagrado, pelo ambiente da igreja, né? Como o Moisés falou, o som, mas quando você, às vezes os filhos ficam correndo dentro da igreja, pô, a gente só quer rezar, e quando as crianças tiram a atenção da igreja inteira, que bonitinho, não é bonitinho, está tirando a atenção daquilo que é sagrado. Eu aprendi com uma mãe, desde pequeno, mãe fala assim, se sair daqui, o beliscão vai comer. Saía para ver. Então, a gente foi ensinado isso. Agora não. Eu entendo que as crianças têm que ir para a igreja, o local das crianças é na igreja. Sim, mas nós, enquanto pais, precisamos educar os nossos filhos desde pequeno para aquilo que é sagrado. Ponto. Então, isso é injustiça, porque eu estou infringindo o direito do outro de rezar em silêncio, de participar de uma missa com a devoção que precisa. Mas aí não, porque meu filho tem que estar na igreja. Melhor estar na igreja, todo mundo. Tá certo o seu pensamento, mas não está certo você infringir o direito do outro de participar de uma missa também. Né? Às vezes a pessoa não ajoelha, mas a pessoa senta no primeiro banco, na frente do padre, e fica em pé. E não ajoelha. E você fica atrás das costas dela. Não consegue ver. Então você não vai, tudo bem, você não pode ajoelhar. Então senta na hora da consagração, porque tem gente atrás de você querendo enxergar Jesus que está sendo. Você está me entendendo? Né? Às vezes coisas tão óbvias, né, Moisés? Assim, são as injustiças que a gente vai cometendo no dia. Quando você está dirigindo, você não dá seta para virar, a pessoa quase bate em você, e aí você xinga, você buzina. São injustiças. Minha gente, são injustiças que a gente comete no dia a dia que fere o coração de Deus, ou seja, são pequenas coisas porque vai machucando o coração. Se já machuca o nosso, irrita o nosso, imagina o de Deus. Outro dia eu fui pregar num lugar que duas crianças brincando de pique-esconde, pegador, no meio da minha pregação. E os pais assim, prestando atenção na minha pregação. Tipo, cadê o pai dessa criança? Sua mãe não tinha? E os meninos soltos no terreiro. E a criança entrou com um patinete no corredor central. Ainda fez assim... Eu só olhei assim, todo mundo olhou, tipo, e aí, continua pregando? Eu falei, nossa, legal, muito tempo que eu não via isso, daqui a pouco é um skate, uma bicicleta. Exato, e assim a gente começa, ou seja, né, eu acho bonito, né, quando Paulo vai dizer, né, tudo posso, mas nem tudo me convém. A gente começa a trazer aquilo que é profano para aquilo que é sagrado. Em nome desse não cuidar de tudo, a gente também, né, ou seja, a gente não cuida daquilo que é de Deus, daquilo que é sagrado, né? Injusto, a gente não cuida da casa, né? E outro dia eu li um texto muito bacana, né? Quem não cuida do carro simples, nunca vai cuidar do carro bom. Não, porque quando eu tiver um carrão, eu vou cuidar. Mentira, se você não cuida do que você tem hoje, mesmo ele sendo velhinho, você não vai cuidar do novo. Quem não cuida da casa que tem, por mais simples que esteja, nunca vai cuidar da mansão.
Se eu não zelo por aquilo que eu tenho hoje, por mais simples que seja, eu não vou cuidar daquilo que é grande. Mas a gente sempre fica, não, porque quando eu tiver, porque quando eu conquistar, porque quando eu acontecer e tal, não vai. Ou seja, o cuidado começa nas pequenas coisas, né? Se eu sou fiel no pouco, Deus vai me confiar muito mais. Ou seja, a gente precisa olhar com muita atenção para essas coisas. Eu ia falar isso, nós crescemos cantando isso, né? Exato. Se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Me confiará mais. Perceba que é tudo isso que parece que não está dentro da sua casa, parece que não está dentro da igreja, mas está gritando, gemendo em dores de parto, aguardando o resgate. A humanidade está aguardando um resgate. Me preocupa tremendamente o índice de suicídio, né? O índice de violência, de assassinato. As pessoas estão brigando no trânsito, ninguém mais pode olhar para ninguém. E parece que não tem conexão, né? Mas eu comento, né? Ou seja, nesse nome dessa minha vaidade, eu não respeito o seu espaço. Então, se você me fechou no trânsito, eu já buzino, eu já xingo. Se eu tenho uma arma, a pessoa já desce, eu te dá um tiro, né? Ou muitas vezes, em nome desse meu egoísmo, dessa minha vaidade, eu vou me fechando em mim, né? Lógico, nós estamos justificando depressão, não é isso aqui, pelo contrário, não estamos minimizando a dor de ninguém, mas em nome disso também vai aumentando o suicídio, que a pessoa vai se fechando em si, ou seja, o quanto que isso tem aumentado os números de suicídio, violências domésticas, infanticídios, feminicídios, assassinatos, ou seja, em nome dessa desordem emocional que o mundo e a natureza e nós nos encontramos, né? E é isso que São Paulo está nos falando, queridos. São Paulo está dizendo que nós estamos sofrendo, mesmo tendo tido a primícia do Espírito, porque nós estamos convivendo com uma natureza que grita e geme, pedindo socorro, por nossa própria causa, não é? Então, resume tudo isso que nós falamos e traz para o teu coração. Cuidado com guerra ideológica, cuidado com partido político, cuidado com brigas que não é sua, cuidado com coisas que não te competem, cuidado com assuntos da internet que não tem a ver com você, e você se mete nos assuntos, e você tem que comentar, e você começa nos comentários brigando com pessoas em nome de uma coisa que não é o que você acredita, que não é a sua área, que você não tem conhecimento para isso, mas em nome do eu tenho direito a me manifestar, e eu falo mesmo, e eu preciso dar minha opinião. Gente, isso biblicamente é pecado. Para que você tem que falar de tudo e de qualquer coisa, se você não tem conhecimento de causa, não é? E só que se tornou natural, as pessoas já não conseguem mais ficar caladas. Não. E a gente precisa entender isso, Moisés, porque isso também é o pecado da vaidade. Eu achar que tudo foi feito para mim e sobre mim. E, gente, às vezes a gente tem que descer do nosso pedestal e entender que não é isso. Nossa, porque eu não gostei da música. Tá tudo bem, ela não foi feita para mim. Tem gente que vai gostar, tá tudo bem. Nossa, eu não gostei do jeito que Moisés prega. Tá tudo bem, então eu vou escutar o pregador A, Y, X, Y, Z. Tá tudo bem. Mas pelo fato de eu não gostar, eu não preciso criticar, não me dá esse direito. Se você não gostou, filho, não segue. Se você não gostou, não assista. Se você não gostou, não acompanhe. Se você não gostou, tá tudo bem, vai acompanhar e ouvir quem você gosta. Mas isso não nos dá o direito de criticar. É só a gente entender que talvez a pregação do Moisés não foi feita para mim. Está tudo bem. A pregação foi feita para fulano, então eu vou escutar quem me identifica. E está tudo bem. E é por isso que a Bíblia vai dizer, né, que a igreja ela é um só cabeça com vários membros. Por quê? Às vezes eu não vou gostar de um, gosto de outro, está tudo bem. Então a gente tem que às vezes descer dessa nossa vaidade, desse nosso ego tão inflamado, de achar que tudo é feito para nós. Então tudo eu tenho que opinar, se eu não gostei eu tenho que falar, tudo discordo, porque eu não penso assim. Gente, não é sobre isso, né? A internet hoje virou terra de ninguém, é terrível, né? Nós somos evangelizadores de internet, graças a Deus a internet ajudou muito, sim, a internet ajudou, sim, mas é chato pra caramba. Tem comentários que talham o sangue da gente, ou seja, a pessoa pega um contexto fora de, né, um texto fora de contexto para protestar, ou seja, entenda o contexto, pensa. Não gostou? Silêncio. Isso é sabedoria divina. Isso é silenciar e entender que nem tudo é feito para a gente. Um tempo atrás postou aqui no YouTube da comunidade uma pregação nossa sobre casamento. E os comentários eram: e eu que não sou casado? E eu que sou viúva? Não tem vídeo para quem está noivo? Só para casal? Mas e eu que sou separado? Cara, esse vídeo é de casamento. Exato. Se você não é casado, está tudo bem. Espera o próximo. Exato. Mas exato. É difícil. Nós precisamos rezar, acho que você entendeu. Você entendeu. Violência, suicídio, assassinato, aquecimento global, guerra, injustiça.
traições, opiniões maldadas, crises humanitárias, sanitárias, ideológicas, políticas, não é? E a partir de agora o Brasil começa já a visualizar ano que vem campanha política de novo, e vai começar tudo de novo, e vai aparecer um monte de lobo em pele de cordeiro de novo, que vai trabalhar um efeito em massa de novo, e vai todo mundo brigar de novo, esperando um salvador da pátria. Esse salvador já veio, esse salvador é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é texto bíblico, tá? Evangelho de São João. Tem gente que acha que isso é um bordão de um partido ou de uma pessoa. Não, é um texto bíblico. Jesus é a verdade que liberta. Então nós precisamos rever nossos conceitos diante de tudo isso, colocar tudo isso em prática, para que a gente saia dessa idolatria, dessa ignorância espiritual, desse marxismo cultural, dessas imposições, impostações que estão entrando de forma religiosa, a partir de livros, de lives, de tantas coisas, bagunçando a cabeça do nosso povo, e hoje o Senhor quer nos libertar. Amém? Amém.